boa tarde a todas, a todos e a todes. Eu sou Edu Bodstein, aqui pela Ela TV, pelo Para o Ímpar. Esse programa que você já está acostumado aqui sempre aos domingos, nesse horário, 16 horas, horário de Brasília. Esse encontro mais do que marcado. Aqui no Para o Ímpar de hoje, a gente vem trazendo algumas reflexões, né, pensando aí no futebol. A gente tem uma postura na Escola Livre de Artes de torcer para todos os times, principalmente agora em pandemia, né? Obviamente a gente queria o nosso Brasil ganhando, temos um programa aqui com crianças falando sobre a Copa, trazendo as curiosidades, né, de cada país oponente, e na verdade perdemos o jogo, mas ganhamos na vida, né? Então a gente está celebrando a vida, até a gente brinca que quando um time faz gol, a gente começa a torcer para o outro, porque estamos todos vivos, todos lutando, né, nas artes, nos esportes, em todos os caminhos. Eu acho que a pandemia traz um pouco dessa reflexão, desse lugar. E aqui na Escola de Artes a gente vem celebrando a vida, celebrando os encontros. Então eu gostaria de deixar aqui o nosso site, falando um pouco dos cursos que a gente começa a desenvolver nessa nova temporada. Vem com Stereosse, Terapia Artística, As Noites Santas. Ela é suíça, traz uma experiência maravilhosa, que fortalece os nossos processos anímicos. A gente vem nesse barquinho carregado de afeto, encontrando grupos, pessoas interessantíssimas, que eu falo que a nossa classe já é um elenco. São pessoas de diversas áreas, ali pensando o final do ano e o começo do próximo ano. Você limpa, né, as nossas sombras desse ano que passou, e vai fortalecendo e abrindo a luz para o próximo ano, é muito bacana. Tem Isabela Sabatini, que entra com o módulo 2, de Jane Austen, trazendo adaptação e fanfiction, muito interessante. E o Gustavo Carvalho, ele vem fazendo aí animações, vocês acompanharam por rotoscopia, o gol do Richarlison, depois o gol do Pelé, em 58, por esse processo, e o Gustavo vai estar aqui com a gente ensinando todo esse caminho. É interessantíssimo como que a gente trabalha com a animação, né, através de rotoscopia. Fiquem ligados sempre pelo nosso site, você que ainda não conheceu, e tem Valéria Marque e Érica Bodstein com Shakespeare, com todas as obras, né, todas as peças e a obra completa desse grande mestre. E depois temos novidades para 2023, com viagens e muita coisa. Não vou ficar dando spoiler, não. Acompanha com a gente, venha numa aula, você pode fazer uma aula individual para conhecer o grupo. É uma viagem incrível. Elas estavam agora na Jornada Shakespeare, lá na USP, falando, né, de todo esse trabalho. É um encontro mesmo de vários artistas apaixonados por William Shakespeare. Temos aqui o nosso Instagram, ela.escola livre de artes. É uma outra ferramenta, sempre a gente coloca um texto bacana, a gente tem uma outra troca, sempre aprendendo, né? Nesse universo eu falo essa alfabetização digital. Aqui no canal, né, da Ela TV, a gente vem falando para todo mundo. Olha só, a gente aparece no YouTube, a gente aparece pelo Facebook, onde tem agora legendas, acessibilidade. E daí o pessoal 60 a mais começou a ficar muito feliz, né? Falando, nossa, tem a legenda, a gente consegue, de repente, com a audição que já não está acompanhando, você consegue ler, né, ou mesmo alguém que tenha algum tipo, né, de dificuldade para entender algum conteúdo, você tem essa acessibilidade. Então, cada vez mais, essa mão estendida, né, para você que está aí do outro lado. Fale para a gente, traga as ideias, deixa aqui o seu like, né, curta o nosso programa, passe para amigos, compartilhe, esse sininho, tudo isso a gente vem falando, mas é muito importante você se inscrever no canal. Você se inscreve no canal, vai fazendo essa roda girar. Essa novidade que a gente vem trazendo, né, sempre. E com você a gente vai aprendendo dia a dia. Isso que é gostoso. Aqui no Para o Ímpar eu sempre trago uma frase, um pensamento, uma ideia, e eu trago para inspirar a conversa com esse convidado especial. Vamos ver aqui a citação. À medida que você envelhecer, vai descobrir que tem duas mãos. Uma para ajudar a si mesmo, e outra para ajudar os outros, Audrey Hepburn. A gente vem trazendo porque ele vem, né, com uma experiência muito interessante do servir, né, no sentido, né, ele trabalhou ali num restaurante muito importante, badalado aqui de São Paulo, onde vão vários artistas, vários atores, várias atrizes trabalham nesse restaurante, é um ponto de encontro para que você possa estudar, né, e com 18 anos ele foi pai,
então vem esse projeto de vida lindo, né, ser pai aos 18 anos, uma idade muito maravilhosa, e daí ele estuda para ser árbitro de futebol, né, e depois ele entra nas artes, pensando teatro e em escolas, ele vai contar tudo aqui pra gente. Eu falei, gente, para unir futebol junto com teatro, isso torna esse nosso ator um ser humano ímpar, gente que faz a diferença, e por isso que ele está aqui com a gente hoje, para contar tudo, vai contar dos novos projetos e da carreira dele, coisas muito interessantes, pelo olhar desse ator. Abro as cortinas, tenho a honra de abrir as cortinas com ele. Theo Pires, vem para cá. Que legal. Fala, Edu. Theo. Eu tô me vendo. Onde está você? Tá travando aqui. Você não... 1, 2 e vai entrar. Eu vou conversando com vocês até que entre a imagem dele, mas ele vai entrar aqui com a gente. A gente está com essa rede super carregada. Olha lá o Theo. Theo. Tá me vendo, Edu? Eu não te ouço. Você me ouve? Te ouço. Então, bora contar pra gente tudo, né, sobre a sua carreira. Você está aqui com a gente. A conexão em função da Copa, ela está dando uma bugada. Então, você que está aí do outro lado também acompanhando, tenham paciência. Eu não te ouço, Theo, mas daí a gente consegue... Eu vou ver se eu saio e volto de novo com você falando durante o processo. Fique aqui. E começa a contar um pouco da sua história, dei essa introdução, mas falar um pouco dos seus trabalhos, né? Eu acho que a gente tem intimidade e a gente tem jogo de cintura também nesse trabalho ao vivo aqui. Então, bora, tá com você a palavra. Bom, primeiro um prazer, agradecer ao Edu pelo convite, por lembrar de mim. A iniciativa da Escola Livre de Artes, a gente que está aí dentro do teatro sabe que é assim que se faz mesmo, né? Juntando pessoas com vontade, e acho que vocês estão com uma turma muito talentosa, né? Por trás desse projeto, acredito muito, contem comigo. É um prazer dividir minha história. Eu senti muito uma ausência na minha formação de ator, de alguém que me instruísse de algo, e aí eu fui entender, hoje eu tenho 35 anos, que não existe um caminho, não existe uma receita. Eu acho que a arte por si só é algo abstrato, né? Então, eu recomendo a todos que estão inclinados, na dúvida, procurando um curso. Essa turma aí é muito boa que está por trás desse projeto, e é um prazer compartilhar a minha experiência, que é bem peculiar, né? Desde uma paternidade aí na adolescência. A minha história também como ator, também ela não segue uma linha cronológica, e eu me sinto hoje muito satisfeito com o que eu fiz, com o que eu ainda desejo fazer, e vai ser um prazer bater esse papo. Acho que eu caí, hein? Tá rodando aqui para mim, deixa eu ver. Edu? Tá me ouvindo ou não? Não tô ouvindo. Não tá? E agora, gente? Olá. Estou aqui novamente, eu não te ouço. Eu estou tentando resolver aqui. Eu te ouço, perfeito. Você me ouve perfeitamente. Não, eu estou acompanhando, o pessoal está chegando aqui falando, olá, Gilda, está tudo bem, estamos ouvindo os dois. Olá, Gildinha. Gildinha é grande atriz, viu, Theo? Ela fez o primeiro elenco do Ré e está aqui com a gente falando de toda essa estrutura, né, do nosso teatro, do cinema e da TV, né, pela memória cultural. Ela entrevistou muitos amigos, pilares aqui dessa profissão.
Estamos ouvindo certo. Eu sei, Judinha, eu que não estou ouvindo. E daí, qualquer coisa, eu volto aqui, eu vou tentar sair novamente enquanto o Theo vai contando a história, mas, Theo, principalmente o seu início, né? Eu acho que, assim, você, um pouco contando para o nosso público, olha só, já entrou aqui tomando conta do programa, mas contando um pouco, você, pai com 18 anos, e o seu início, né? E daí, como que você vira, você passa pelo restaurante que é o Spot, né? Um super lugar bacana, que eu tenho o maior prazer em falar, o René, que é gerente lá, super amigo, que eu tenho o maior carinho, mas grandes atrizes, grandes atores passando sempre por esse espaço, né, e essa virada, eu acho muito interessante trazer essa sua contribuição, né, como que você passa por essa experiência, o que você carrega, porque eu falo que a gente é meio coxa de retalhos, né, a gente vem trazendo, quando a gente entra em cena, tem tudo um pouco, né, e eu trouxe essa frase do Audrey Hepburn pelo servir, né, o ator está sempre servindo, então tem essa metáfora aí bacana. Enquanto isso, você vai falando, eu vou acompanhando, eu saio e volto aqui novamente, tá bom? Enquanto você está aqui com o público. Bora, tá com você. Prazer, Gilda. Obrigado para todo mundo aí que tá acompanhando. Cara, a minha história como ator, eu sempre fiz teatro na infância, aquela que você escolhe atividade extracurricular ali. Infância, estou falando 8, 9, 10, 11 anos. Fazia sapateado também. Então, sempre tive interesse né, em tudo que tivesse voltado à arte, acima de tudo, a forma de se expressar, né? Então, eu acredito que o ator ele é um contador de histórias, então é isso, a gente somos parte de uma história, né? E porque existe desde a cenografia, do figurino, da maquiagem, do texto, né? Então você vê que a gente é uma parcela determinante, mas uma parte de um todo. Eu dando sequência, integrei uma banda de percussão africana, que chamava Baratzil, tudo isso na infância. E frequentei muito teatro, museu, né? Sou o terceiro filho de 3 irmãos, sou o caçula, então tive instruções ali que depois até me fizeram um pouco mal, né? Porque tem um irmão que ele é muito culto, ele tem acesso a muita coisa, e então eu tinha que assistir David Lynch enquanto eu queria assistir Esqueceram de Mim, e isso foi me formando, né, como artista. Eu acredito, como o Edu falou, somos retalhos, né, somos um Frankenstein aí de tudo que a gente viveu. Olha o Edu aí. Tá me ouvindo, Edu? Cara, será que tá me ouvindo? Não tá me ouvindo. Olá, voltei aqui. Vamos ver se eu consigo escutar o Theo. Theo? E agora, Edu? Agora sim. Na verdade, gente, olha, eu não aguento isso. Eu estou fazendo, a gente tem um programa aqui com as comunidades indígenas. E daí nós já entramos até pelo celular, tipo, com a imagem pelo celular, porque às vezes dá uma bugada, as coisas somem. Eu estava aqui desesperado para poder te ouvir. Ainda bem que a gente tem intimidade, você já vai apresentando aqui o programa, quem sabe você já vem com um programa seu logo em breve aqui com a gente. Por mim tá fechado. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, né, para a gente, o público ele é fiel, ele vem acompanhando a gente aqui, mas o Burrei, eu lembro muito da montagem, né, emblemática lá com o Kaká e o Rosi Campos, né, e daí tinha uma cena muito engraçada, né, que falava, viva o sobrecu, viva o sobrecu de Peru, viva o sobrecu de Peru da mãe Ubu. E daí eu queria que você falasse um pouco da sua experiência com esse texto incrível, e numa outra direção, que falasse um pouco do seu processo com esse diretor. Sim, eu acho que é do Alfred Jarry, né? Para quem não conhece o autor, acho que vale a pena pesquisar. Eu fiz o Capitão Bordadura, né? Foi uma montagem em que tinha um elenco grande, então tinham 3 pais ubus, 3 mães ubus, mas eu fiz o Capitão Bordadura do começo ao fim nesse elenco. Eu acho que o texto é de 1800 e alguma coisa,
Antes da gente entrar, o Edu tem muito mais para dizer sobre textos, peças, trabalhos na televisão do que eu. Eu acho que é muito mais valioso a gente usar esse espaço porque eu tenho uma história muito específica que, junto com isso, então, como o Edu falou, ter um filho, né, ter um compromisso financeiro, além de financeiro, mas eu digo assim, e conciliar com uma carreira de ator que ela vai acontecendo, isso é muito possível. As pessoas, você não vai falar assim, puta, eu vou ser ator e vai estar tudo, a linearidade não está com a nossa profissão, mas ainda assim vale a pena. Então, esse foi um texto, o diretor é o Marco Antônio Braz, vale muito a pena pesquisar também, é um cara que, eu posso estar falando besteira, tá? Mas considerado o cara que mais entende de Nelson Rodrigues no Brasil, então tem até uma sequência de vídeos dele no YouTube falando só de Nelson Rodrigues, tem algo que a família do próprio Nelson Rodrigues reconhece ele como esse cara que entendeu a obra e tal, e foi um privilégio trabalhar com ele, é um cara que tem uma história no teatro, né? Maravilhoso, maravilhoso, e tem vários, assim, eu falo que são até seguidores, né? A gente tem assim, alguns nichos e tem muita gente que pesquisa, né? Tem um pessoal assim que vai fazendo uma trajetória bonita, e aqui a gente vem trazendo todos esses nomes e essas lembranças. Então, que bacana, né? Você trazer toda essa experiência e o seu olhar, né? De repente você estava ali sendo dirigido, conta um pouco esse assim, o ator, né? O que você sentiu nesse processo? Então, o que acontece? Quando a gente vai estudar teatro, existem diretores, existem formas, existem construções. E eu tive a oportunidade de trabalhar, eu vou falar do Braz e da Mafê, que é a Maria Fernanda Batalha. Né? O Braz é um homem hétero branco e a Mafê é uma ativista, feminista, tem uma trajetória, prêmios, muito com esse viés. A companhia que eu integro hoje, que é a companhia de Butuca no Tandem, é uma pesquisa que o fio condutor da pesquisa é LGBTfobia. Então, vou contar um episódio também que eu, como branco, enfim, privilegiado, tal. Ao final de uma apresentação em que ela não foi a diretora, a fala era sempre dela, o elenco, que eram 12, 14 pessoas, de um texto que é o Agreste, do Nilton Moreno, só para não desvirtuar. Eu fui falar para o público, dar alguns recados e tudo que isso repercutiu, desde pessoas que estavam na plateia e falaram que texto lindo, e no grupo do WhatsApp do elenco, qual foi o desdobramento. O Braz, ele é um cara que, assim, você fica 4 meses na cadeira, no texto. Então, ele é um cara que, assim, cara, entende o texto. E aí, uma dica para quem vai estudar, para quem quer se familiarizar, cara, ler, entender. Uma das pessoas que eu trabalhei, que é o Gustavo, que é um ator, Gustavo Brown, assim, o cara, ele era formado em letras, então aquilo era um facilitador para ele muito grandioso, entendeu? Então, assim, o primeiro ponto do ator é você entender o que você vai contar. E aí vem várias camadas, entender quem é você dentro daquela trama, né? Aí vai a troca de ator, né? Quando está em cena, é um jogo, mas voltando, o Braz é um cara que você fica 6 meses lendo o texto, então tem a leitura individual, tem em grupo, tem pedaço, ele monta aquilo ali, e depois ele vai para o palco e ele costura assim, cirurgicamente. Então, cara, você vai andar até aqui, essa é sua marca, né? E aí você vai trazer todo aquele estudo do texto para uma coisa do corpo. Isso é muito interessante, é um método, de alguma forma, eu entendi ali, restringe a sua parte criativa, de alguma forma, né? Você encontra relacionado a outros processos que eu tive no teatro. Então, a Mafê, ela tem um processo de viewpoints. Então, assim, você vai tudo para o corpo, tudo para o sensorial. Você cria imagens que aquilo, né, desde a pisada, e aí tem histórias maravilhosas de atores consagrados de teatro, de como cada um se organiza dentro, né, do que o diretor, ele sempre tem ali algo que ele... uma baliza, uma borda, mas assim, tem a particularidade de cada ator. Eu posso contar a minha aqui.
preliminar a uma peça, mas foi um diretor, e ele foi meu professor, o Brás, e ele fuma cigarro, e eu também, então tinha o extra ali, né, o puta, mas isso, mais aquilo, e de tudo isso que eu falei, o que é mais valioso? Cada experiência que você está vivendo, você absorver o que te serve, né, um ponto de vista e falar, caralho, aquilo funciona muito, isso funciona para mim. Então, eu acho que o teatro, ele nos proporciona isso, né, encontros, formas, o que a gente viveu aqui do ao vivo é o teatro, é o teatro. Então, o que fazer, né, tá ali, a luz acaba, as coisas acontecem. Isso é uma das coisas que eu acho lindas, mágicas no teatro. Eu assim, voltando aí, né? Óbvio que eu vou responder tudo, mas a minha trajetória, até pelo mercado, por onde eu fiz muita publicidade, comercial de TV, que me abriram portas para outras coisas, porque você está num set, você está aprendendo sobre a câmera, você está aprendendo sobre várias coisas. Tenho projetos, né? Tenho desejo muitas coisas de realizar no teatro. O lance da gravidez na adolescência e a adolescência como um todo é algo que eu tenho muita vontade de falar, porque eu vivi ali uma coisa, né? Você acha que eu não sabia que tinha que usar camisinha? Você acha que... E é uma coisa que, de alguma forma, não é dita também, né? Que é a questão do aborto. Pô, esse governo, tudo que a gente passou, né, sobre a legalização do aborto, tem uma história muito boa que é como eu faço meu primeiro teste na MTV para apresentador, que parte dessa temática da gravidez na adolescência. Eu vou contar um pouco de tudo, é um prazer. E voltando, eu acho que a minha participação é muito mais preciosa contando as particularidades do que o Edu fez muito mais coisa que eu. A turma que está com ele tem acesso a atores, então é um prazer ter. Eu acho que assim, esse encontro, né, esses encontros telepresenciais, e a gente poder registrar, você falar do Newton Bicudo, poder falar do Gustavo Brown, né, de todas essas pessoas, esses nomes que você vem trazendo, é para isso. Eu acho que assim, a gente tem todo mundo é classe artística, né, que a gente fala. Aqui a gente está num lugar tão gostoso, né, de poder falar, né, parabéns para o colega de profissão, né, não tem aquela coisa assim, falando assim, nossa, o que você está fazendo agora? Né, tipo, vem falar da sua história, e quais são as pessoas que são importantes na sua vida, né, na sua carreira, mas assim, mais na sua vida mesmo, porque essa questão pessoal que a pandemia virou do avesso todo mundo, né, e a gente ainda está vivendo toda essa transformação. Eu acho que para nós caiu muito essa ficha, sabe, Theo, de falar assim, olha, você é um cara que eu encontrei lá no Newton Travesso, daí você falou, nossa, mas eu lembro de você lá do Spot também, e a gente vai se encontrando em diversos lugares, né, também tem o Ritz, que é outro lugar também que vão vários atores, atrizes que trabalham, eu acho muito legal, entendeu, essa questão, né, de você, eu cheguei em São Paulo, eu fazia pesquisa de mercado, né, eu ia em cada restaurante, bar, para falar, né, a pessoa fuma, não fuma, tem isso, para poder me sustentar e poder estudar. E isso ser dito, né, de uma forma claríssima, claro, com uma luz do dia, é muito importante, que estimula, né, os jovens que estão chegando, falar, nossa, então é assim. E eu queria que você falasse, né, e de repente você está nesses trabalhos tão bonitos, a Greste, né, tem o book, é um mega texto, né, e como é a sua experiência nos comerciais, também é outro universo, né, que lida com, tem a vaidade, tem um monte de coisa, e você tem um caminho muito diferente, assim, né, eu acho que você sempre e é por isso que eu falei, não, eu tenho que levar o Theo para falar de tudo isso. Os seus novos trabalhos, você está numa produtora, o que você está fazendo no agora, assim, onde está o teu olhar? Tá, acho que eu vou só numa trajetóriazinha que eu acho legal. Tem muita. Eu acho que é legal para a gente costurar. Aí só sobre o que você falou, cara, tem pessoas assim maravilhosas que eu posso sugerir como referências, entendeu? Um dos caras que, puta, não sei como chamar, mas foi meu primeiro professor no Globe, que é o Bruno Cotti, que é um cara, puta, autodidata, sensível, um gênio, né? Premiado no teatro, fez um longa que ele escreveu, ele dirigiu e ele ganhou o Kikito de Ouro como ator.
Então, ele é um cara... A Michelle Boesch, que foi minha professora também de voz, o Brás, o Mauro Chames, a Velha Companhia, gente, pesquisem a Velha Companhia, é uma companhia de teatro que tem mais de 15 anos, que começaram como amigos com desejo e chegaram em lugares, assim, muito... Putz, são produções incríveis, assim, eu levei a mãe de um amigo numa peça, ela falou, o que é isso? Então, existe muita coisa boa, eu tenho amigos que me pedem, cara, eu queria ao teatro, onde eu vou? Então, assim, o teatro no Brasil, as pessoas, ele não chega. Então, se você assistir um espetáculo, compartilha, esse tipo de coisa faz diferença. Vou tentar ser sucinto na minha trajetória, mas é que eu acho muito importante. Então, sem o Edu aqui, eu espero que tenha gravado. Eu contei um pouco da infância, da minha relação com a arte, da onde vem isso. E lá na infância, eu fiz uma peça muito especial, num lugar muito especial para mim, porque eu vou revisitar esse lugar adulto, que é a Monte Azul. É um centro cultural na Zona Sul, eu moro aqui perto, mas é um lugar afastado, né, no Jardim São Luís, que é uma iniciativa também, acho que lá dos anos 80, final dos 70, de uma pedagoga da pedagogia Waldorf, que tem todo esse viés artístico e tal, mas que basicamente institui um centro cultural dentro de uma zona periférica, e isso tem, né, desdobramentos maravilhosos. Eu fui lá criança, e eu voltei com o Burrei, com o Agreste e com as Bruxas de Salem lá. E é uma coisa que, assim, ali tá o que é fazer teatro para mim. Aí você fala, nossa, mas espera aí, quando eu ganhei R$0, eu que fiz a luz, eu que... Cara, aquilo ali, o teatro, ele é desse lugar, né? E a gente falando de publicidade, que é outro. É dinheiro, é ego pra cacete, você está vendendo um produto, mas que é uma possibilidade. E o Edu falou sobre o esporte, sobre o HIITS, e sobre como ele também fez outras coisas, e é um ator, é um artista. Eu acho que isso é uma coisa que devia explicar na escola. Cara, você não vai sair, entendeu? Quando você ganha um edital, é tanta coisa que você tem que... Tanta entrega que você tem que ter, né, no sentido de número de apresentações, ensaio, nananana, que assim, é uma troca. Então, o teatro, óbvio, o Brás é um cara que ganha dinheiro com teatro, existem pessoas, não tenho dúvida, mas é uma parcela pequena, né? O Paulo Gustavo, cara, ficou milionário com teatro, tudo bem, mas quantos tem? O que é aquela linguagem, né? Nem todo mundo... O Paulo Gustavo fazia, sei lá, minha opinião, mas fazia internet no teatro, a linguagem, o tempo. Então, é uma coisa difícil. Por outro lado, é super possível, entendeu? Dar aula é um negócio que é um tesão. E você vai compondo essa renda com cachê-teste, um tempo aqui, não sei o quê, e você consegue fazer o que você ama. Essa é o meu resumão sobre assim, cara, você está estudando para ser ator? Vai, continua. Não, mas está na dúvida? Todo mundo tem dúvida. O dentista tem dúvida, o economista tem dúvida, todo mundo tem angústia. Se isso pulsa dentro de você, vai que vale a pena. Esse é o passadão. Eu acho muito bacana, assim, eu acho que todos esses elementos, o importante é essa costura, né, porque, inclusive, quem começou a assistir aqui o programa, é só dar uma acelerada, né, e daí a gente continua, é isso, a gente não tem essa vaidade no sentido dessa entrega, a gente está fazendo esse momento todos juntos, né, então, assim, mais uma vez, e você já entendeu prontamente, né, e é isso, você é um cara do ramo, né, que a gente fala assim, né, então quem entende as artes, tudo bem, né, acabou a luz no teatro, a gente, né, dá um jeito, acabou, a gente consegue lidar com todas essas questões, e o que a gente vem administrando são, né, essas demandas que vão aparecendo diariamente, e daí alguns conseguem realizar, outros não, então aqui a gente está estimulando mesmo, né, falando, venha estudar, venha entender, venha trazer sua ideia, a cada dia, é muito bacana. Eu queria que você, As Bruxas de Salem é outro texto, assim, né, outra experiência, se você puder falar um pouquinho dessa particularidade, depois você fala dos dias de hoje, né, onde que está a sua pesquisa e o seu olhar. Claro, com certeza. Cara, As Bruxas de Salem é um texto, é uma história real, né, que aconteceu também, é chocante,
E isso é muito louco da arte, né? Do ator e do teatro, que coisas tão que foram criadas há tanto tempo e que são atuais nos dias de hoje, né? Então, As Bruxas de Salem é quase que uma fake news analógica em que disseram ali que estava havendo um movimento, né? Algo, uma bruxaria, foram mortas, realmente, por isso. Nesse texto eu faço o John Proctor, nessa montagem, que é o protagonista, né? Que isso é uma outra coisa legal de falar, né? Quando você é o protagonista escolhido pelo diretor, né? Convidado para fazer um papel, existe uma coisa que você está nas cenas, mais do que um elenco de apoio, eventualmente, tal. E o quanto o teatro é democrático e bonito de ver, né, essa troca, essa construção. Não tem muito como explicar o teatro para quem nunca fez, né? Tanto que quantas pessoas permanecem no teatro pagando para fazer teatro, né? Então, é uma coisa inexplicável e eu gosto muito de falar com o jovem, com a dúvida, porque são coisas que eu tive muito e o quanto vale a pena seguir, né? Essa montagem, o Mauro Chanes, que ele é um ator também, diretor, foi um processo, existe um filme das Bruxas de Salem, foi indicado ao Oscar tal. Eu havia assistido o filme há bastante tempo, mas mal lembrava quando chegou o texto, e ele fez o oposto, ele falou assim, eu não quero que vocês assistam, tira aquele registro, uma coisa cinematográfica tal, e foi muito legal, porque é uma coisa... Salem fica no estado de Massachusetts, né? Então tem toda uma particularidade do universo ali, então tem uma coisa do campo, né? Do John Proctor ser aquele cara, mas a gente foi criando isso também, diferente da Maria Fernanda Batalha, diferente do Brás, um outro tipo de processo. E eu acho que o mais legal, enquanto ator e artista, é você entender... Aí eu fiz um curso de interpretação para cinema com a Denise Weinder, em que ela falava assim... Cara, entenda a sua tessitura como artista. Toda a sua história, toda a sua bagagem e o que você tem vontade de fazer, como que você define isso? E aí, a partir disso, isso aqui cabe onde? Né? Então, como eu falei da experiência na publicidade, é o meu perfil, o que eu imprimo, o que é uma publicidade. Como eu falei, fiz série, fiz clipe, que saíram de pessoas que me dirigiram na publicidade, que não tem nem espaço para te ver, que a princípio é um perfil, mas assim, o que você pode fazer, né, o que é possível você fazer, o que você assume que assim, cara, isso não sou eu que tenho que fazer. Eu não quero fazer isso, apesar de reconhecer que seria um trampo tesão. Então tem toda uma... E aí eu já emendo na história da minha carreira, tal. Quando eu estava trabalhando no Spot, que foi um emprego que assim, fui pai, preciso pagar um aluguel, preciso pagar um seguro de saúde, preciso pagar uma escola, e conhecia pessoas, tal, atores, inclusive, sabia qual era o perfil, mas não foi um emprego que eu escolhi porque existia a possibilidade de fazer coisas em paralelo. Foi um emprego que eu escolhi, eu estava entrando na faculdade de jornalismo. A mãe do Luca tinha 16 anos quando ela engravidou. Então, foi uma coisa completamente extraordinária. Quando eu tinha 17, eu trabalhava no Café do Teatro das Artes, que é no Shopping Eldorado, em São Paulo. E durante, 2 meses, existia uma única peça em cartaz, que é do Pedro Cardoso, que chama Os Ignorantes. Ele provavelmente não vai fazer mais, mas ele me deu o livro, assim, leiam, porque incrível. Assim, que é um texto que ele escreveu, ele dirigiu e ele atuou e lotou os 2 meses. Então eu vendi ali o house, o café, o pão de queijo e assisti, encantado. Eu era o maior promotor do Pedro Cardoso, porque eu falava, cara, o cara tá contando... E é muito bom, né? Só que assistindo 1 milhão... Pensa, 3 vezes por semana ao longo de 2 meses... Milhares. Eu encontro ele no Spot 15 anos depois. E aí ele falou, bom, daí para fechar, eu entendia o que ele estava fazendo ali em todas, o tempo.
é uma história, quase uma tragédia, mas com muito humor, né? A linguagem do texto e tal, como ele faz. Cara, o tempo da risada, o que funcionava sempre, o que funcionava às vezes, que capo ele colocava, né? Então, isso é uma construção. Eu tinha 17 anos. Isso eu estava me construindo como ator, entendeu? Sem dúvida. O Brás, ele fala assim, cara, Nelson Rodrigues escreveu, por que você vai mudar o texto? Então, assim, estou sendo dirigido por você, entendi, Brás, é na vírgula. Beleza. Isso é o Brás, que é fantástico, mas não é uma ciência exata. E isso é muito legal, né? Porque você tira qualquer obrigatoriedade e fala, cara, eu vou me constituir. O que é a arte? A arte é o que pega para você. Pô, tem um amigo que não fala inglês, que ele escuta uma música em inglês e chora. Não é? Não chegou? Acessou alguma coisa. A arte, ela tem essa função. Ela vai gerar algo em mim, vai ser desencadeado a partir daquilo, né? Que lindo isso, é lindo esse olhar, assim. E você agora, você tá, onde que você tá? Onde que, né, o que você está olhando? Porque eu me interesso muito, eu sou muito curioso, né? Assim, onde que está o seu olhar agora? Não, eu vou contar tudo, não vai dar, né? Eu imagino que tem um tempo aí, mas eu tô aqui elencando o que eu acho que é muito legal de compartilhar, né? Desmistificar um pouco. E aí, olha como é maluco. Eu fui pai, então ali eu estudei para ser sommelier, eu estudei para ser barista, que é o cara que tira café, eu me formei como mixologista, é o cara que mistura ingredientes na coquetelaria, e a princípio, assim, sobrevivência. Ah, mas qual é o seu desejo, meu amigo? Meu irmão, você teve um filho, seu desejo está em segundo plano. E todo esse período fazendo psicanálise, analisando, né, como paciente, psicanálise lacaniana, que de alguma forma é uma ferramenta de autoconhecimento, né? Claro. Então, chegou um momento em que, a coisa estava estabilizada, o Luca tinha sobrevivido, eu tinha dado conta, e eu fui nesse movimento de, assim, com 25 anos, dei conta dessa parada, sou gerente do esporte, tá tudo bem, o que eu quero fazer? E, obviamente, veio... Eu fiz um curta quando eu tinha 16 anos, isso sempre esteve. Eu tenho todos os ingressos de teatro que eu fui, Edu, às vezes eu meto uma música clássica, fico vendo e pensando, caralho, isso aqui foi um negócio que, cara, isso aqui... E eu já perdi toda a linha, o fio da meada, né? Mas eu assumi aqui que eu quero encorajar todos os atores, pessoas que têm desejo e que sentem que é isso, a fazerem. E o que é legal do ator, do nosso universo, que assim, cara, o seu professor, você vai lá ver uma peça dele. O seu professor, ele pode ser foda, tá? Na Globo, sei lá o que vocês consideram foda. Ele vai te receber na casa dele. O cara que ele é legitimamente um artista, ele tá pro outro, né? Ele não faz a arte dele para ele. Então, esse lugar que, você vai, sei lá, o exemplo do dentista, você vai falar, cara, eu posso lá ver você obturar uma cárie? Você vai ver o que seu professor fez. Você vai ver o que você absorveu e como aquilo ali está na prática. Então, isso é precioso, vale muito a pena. Quando eu tinha 15 anos depois da peça, Os Ignorantes, do Pedro Cardoso, ele apareceu no spot, obviamente ele não sabia quem eu era, né? E eu fui levar um suco de tangerina e engatei numa piada do texto, que tem e aí ele estava sozinho, era uma época que tinha jornal ainda, né? Com um jornal, ou seja, o pior cenário para você abordar alguém. E outra, ele é uma figura pública. Claramente ele estava ali, ele não estava para jogo. Cara, eu engatei uma piada, Edu. Eu tinha o texto, isso antes de ter acesso ao texto dos Ignorantes. Eu lembrava do texto, mas assim, com nuance. Nisso, a hora que ele me deu, mano, ele falou, mano, guardou o jornal, falou, que isso? Como você lembra disso? Eu não lembro do texto que eu escrevi. Nananana. Resumidamente, dessa história, ele falou, cara, você é ator, vai estudar, você vai precisar estudar muito, mas você é ator. E aí foi que eu, nesse mesmo momento, uma produtora de elenco foi no spot, eu fiz a primeira publicidade, o cara que me agenciou, conhecia o dono do Globo e falou, cara, tá tendo uma prova de bolsa, e eu comecei a estudar porque é uma grana, mas é isso, esse lugar tem pessoas, você quer, cara, vão te acolher, acredita. A Escola Livre de Artes é isso, mostra isso, eles verbalizam isso. Lá não, eu tive uma bolsa integral, não gastei, eu sou muito grato ao Léo, que foi o dono da escola. O cara, Léo,
você. Então, assim, pessoas atravessam, nosso caminho acontece. O Pedro Cardoso foi um, e aí depois, dá um episódio só da minha história com ele, porque, né, é uma transferência, um lugar de fã e tal, mas o cara que falou, vai estudar isso, e eu fui, e deu super certo. Nessa trajetória toda, eu fui na pandemia, acabou tudo, acabou o set, acabou tudo, acabou o restaurante e tal. Eu acabei estudando engenharia e sendo diretor comercial de uma construtora, um lugar que eu aprendi. Cara, é outra coisa, Edu, eu tinha um exercício que, assim, põe um fone de ouvido e observa as pessoas na rua. Uma pessoa na padaria contando uma história. Cara, isso é interpretação, no meu ponto de vista, é assim, quando a gente toma um susto, a gente... Então, isso aqui, se você não pode tomar um susto, nossa, eu tomei um susto, eu tô assustadão. O nosso material de estudo, ele tá na vida, entendeu? Aí tem escolhas de linguagens e tal, mas... Então, foi um grande aprendizado, viver um mundo corporativo, camisa para dentro, gel no cabelo, reunião de milhões, tá à frente de muito dinheiro, nananã. E aí, enfim, essa produtora que eu trabalho hoje em dia, que é a Blues, eles fizeram uma websérie na pandemia que chama A Mensageira. Procurem, ganhou um prêmio no Rio Web Fest agora de melhor ideia original. Uma coisa muito... tem a Laila Garin no elenco, a Ingrid é a protagonista, e tem o Christian Dunker, cara, que é um cara que na psicanálise, o Contardo faleceu, né, para quem conhece, que é um cara no Brasil que foi muito, escrevia na Folha, papapá, mas o Christian Dunker é um psicanalista muito foda. E eu faço um personagem que é tudo gravado remoto, e você vai ver a qualidade, vou até te mando no particular. Fiz isso na pandemia, fiz um curta do MC Tchelinho, aí é muito louco como as coisas acontecem. Uma segunda assistente de direção que me dirigiu numa publicidade falou, cara, eu te mostro o áudio, tipo, é um projeto, tem muita grana, tal, mas é legal. Então, assim, as coisas aconteceram muito dessa forma. Na pandemia, cara, leitura, né? Agora voltou o teatro, vi coisas legais aí já, e é isso, estando dentro de uma produtora, né? Puta, tem tanta coisa ali, então eu fui para o corporativo e voltei de alguma forma para o meu habitat natural, e tudo foi valioso, eu sou muito grato. Olha, essa história é incrível, e a forma, né, que você está deixando aqui cada elemento, eu acho que é aquele mesmo processo de olhar, né, todos os ingressos e você ir relembrando dos trabalhos. Eu faço esse convite para o nosso público. O nosso tempo aqui é jogo rápido, trazendo muito conteúdo num tempo ágil para que caiba na agenda de todo mundo. Então, só que eu ficaria aqui para sempre conversando. Então, a boa notícia é que esse é o primeiro café virtual de muitos. Então, o Theo, ele volta para ficar aqui com a gente, falando, né, mas eu já convido para que você revisite, você, aluno de teatro, de cinema, de TV, revisite esse programa algumas vezes, anote essas referências, os nomes que ele vem colocando. É muito importante isso, né, ter essa disciplina de olhar, estudar, ir atrás, e esse estudar muito, né, que ele ouviu um dia, ele correu atrás, né, de tudo isso. Então, ter esse ouvido muito atento, esse olhar muito atento, para que você possa realizar. Então, de repente, você vê alguém realizando muita coisa, vai conhecer um pouco da história, e é nesse sentido que a gente está. As considerações finais aqui para o nosso público, eu estou adorando, e realmente você volta, fica para sempre, tem tudo isso, né? Mas fale aí as considerações finais, enquanto o pessoal vai falando aqui com a gente também. Gente, na verdade, eu levei, né? Mas é um desejo meu também. Jovens que pensam, ninguém sabe, ninguém tem certeza. O dentista, se você fizer engenharia, você não vai ter certeza. E ali na frente, eu com meus 35 anos e alguma trajetória, é super possível. Hoje em dia a gente tem, me mandem, eu tenho muito... Dei uma palestra na escola do meu filho para falar sobre com jovens que tinham interesse. Eu gosto muito disso, de compartilhar. Existem muitas outras histórias. Podem me procurar no Instagram, vai ser um prazer. E aí, para fechar mais uma, tem um cara que é um grande amigo hoje em dia, que é um ator foda de teatro, que chama Rodrigo Pandolfo. Foi assistir uma peça que ele fazia, que era dirigida pela Bia Lessa,
E eu fui no Instagram, tipo, fã, e assim, ele vai ficar hospedado na minha casa, é um cara que qualquer coisa que eu faço, eu consulto ele, eu ligo ele, virou um grande amigo, e assim, sei lá, Prêmio Shell, a PCA, nem sei o que ele já ganhou, mas assim, é um cara que é uma unanimidade. Então, esse lugar é muito interessante de você poder se comunicar com pessoas, desmistificar. Essa é a vantagem. O dinheiro realmente eu não vou poder te oferecer, ó, gente, faz isso, faz estágio, você vai estar ganhando casa própria. Esquece casa própria também, que isso aí não traz satisfação para ninguém. Adorei, você falou aí na Bialessa, eu lembrei, eu tinha 16 anos de idade, eu fiz contra-regragem em Orlando, uma montagem emblemática da Bialessa, eu ficava lá jogando folhas, né? E como eu aprendi, eu ficava, porque chovia folhas durante o espetáculo, era lindo, com a Cristiane Torlone, era incrível. E daí eu ficava lá jogando as folhinhas, e a cada folha que eu jogava, eu falava, nossa, como eu aprendi, né? Com Bialessa, com aquele elenco incrível. E agora eu fui diretamente para aquele lugar, né? Eu lá no ordimento do teatro jogando folhas. E depois a gente pegava essas folhas, né? Tinha que colocar, tirar a sujeira para o próximo espetáculo. Isso me ensinou muito, né? Sentadinho ali no ordimento, lembrando, e você me trouxe essa lembrança, assim como você revisita as suas lembranças. Muito lindo esse nosso encontro aqui. Muito obrigado pela sua generosidade, pela sua presença, pela sua paciência, por ter levado o programa sozinho, em função da questão técnica aqui. Olha lá, a Gildinha mandando. Maravilhoso programa, Edu. Muito bom você aqui conosco, viu, Gildinha Vandenbrand, essa atriz incrível, emblemática, importante para o nosso país. Gente, agradeço muito. O Theo, ele volta aqui com a gente. Semana que vem a gente tem mais um Para o Ímpar, a gente está caminhando aí para o Natal. Até o Papai Noel eu vou entrevistar, só que eu não vou dar spoiler falando quem é. Depois eu volto falando. Tem essas também. Obrigado, viu, Theo? Muito obrigado. Volte logo. Beijos para todos. Lá vamos nós. Valeu, gente. Até já. Beijo. Beijo.